Olá, tá começando mais um podcast 50 mais. É um guia prático para você que tem mais de 50 sobreviver nesse mundo. Muito bem, eu sou o Fernando Rocha. Eu sou o Fábio Atuí. E quem está conosco hoje, Doc Fábio Atuí? Hoje nós temos uma juíza. Uma não é juíza juíza de federal. futebol, não. É juíza federal, o negócio é sério. Doutora Cláudia Arruga. É juíza, mas sabe das coisas do mundo. Nós não chamamos ela aqui porque ela é juíza, não. Apesar de que é interessante falar com a juíza. Colunista da Vogue, foi colunista da Vogue. Tem uma página do Instagram super legal que se chama, qual o nome? Cool 50. Cool 50. Tem também um blog. Enfim, se apresente. Seja bem-vinda, Cláudia. Alegria te ter aqui conosco. Bom, muito prazer. Para mim é uma honra ter sido chamada. Eu vi que só vem gente bacana. Quando a Júlia me chamou, eu falei, uau. É verdade. Que legal. Só vem gente bacana. Que prazer. Então, Cláudia Arruga, eu sou, meu nome, juíza. Como é que começou essa ideia de fazer um blog? Vamos lá. É uma história interessante. Quando eu fiz foi 2018. 2018 foi para mim um ano super emblemático. Eu fiz 50 anos, a minha filha se casou e passou na residência nos Estados Unidos. Eu tenho um filho de 20 anos, mas a minha conexão com ela, eu tive ela muito cedo, era bem assim, aquelas junto, né? Visceral, visceral. Visceral. Ela se casou, se mudou, eu fiz 50 e eu estava num ponto da carreira. Para quem sabe, a magistratura é uma carreira linear. A não ser que você faça um mestrado, doutorado, dê aula, você tenha pretensão de pré-tribunal, que não era a minha pretensão. Eu estava numa fase boa da minha carreira, tranquila. Só que eu não sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa extremamente pilhada. O fato da Vitória ter ido, eu ter ficado 50 anos, eu entrei num processo de revisitar o que estava acontecendo na minha vida. Junto a isso, eu estava numa depressão que eu não sabia que eu estava no climatério e entrando na menopausa. Então, era a tempestade perfeita. Obviamente, eu estava dando muito trabalho também, assim, para o meu marido, louca de pedra, diz que não pode falar mais louca de pedra, né? E ele falava, o que está te acontecendo? Eu não entendia. Era síndrome do ninho vazio, com uma insatisfação com o meu futuro próximo, que eu fiz 50, eu pensei, e agora? O que vai ser dos próximos 50 anos? Enfim, fui fazer de tudo. Aula de mídia digital, queria fazer brownie para vender. Eu estava tentando encontrar qual que era a minha posição dali para frente. Porque um lado meu, que sempre fui mãe muito cedo, tinha sido cortado. E aí eu estava tentando entender quem que eu era sem ser mãe da Vitória, sendo mãe do Nicolas, enfim. E uma amiga minha, que é juíza federal aposentada, era coach, ela falou, vamos fazer um experimento. Eu vou fazendo coaching com você, você vai ser minha cobaia, ela também estava começando, e a gente vai entender para onde você vai quando você se aposentar. Porque eu pretendia, na verdade, antes da reforma administrativa, eu podia me aposentar esse ano. Depois da reforma, com 57 anos, enfim. E dava comunicação. Aí um dia eu falei, quer saber, eu acho que eu vou criar um perfil para dar dica de filme e de livro, mas um perfil para mim. Sabe, tipo o meu querido diário, que a gente tinha com 17 anos, e criei esse perfil. E aí esse nome... Naquela época, qual era a plataforma? Instagram. Instagram já era Instagram. Agosto de 2018, sim, agosto de 2018. E pensei, como ser cool aos 50? Não me pergunta como era esse nome, viu? Por que ser cool aos 50? A minha ideia era dar poder para essa mulher de 50 anos. Como eu posso dar poder? Pretensão, né? Naquela época eu pensava, como eu vou dar poder? Vou mostrar para ela, tentar mostrar que tem muita informação bacana, que os 50 não podem ser, na verdade, uma parada na vida. E aí comecei. Depois eu continuo. É muito legal o perfil, a gente recomenda demais. Tá aqui o perfil Cool 50, né, 50 com um Szinho pequeno. A Cláudia se apresenta como pisciana, curiosa e inquieta. E você coloca um tanto de coisas legais, as fotos são ótimas, você mostra pessoas que fizeram 50, compara a vida delas com uma vida mais normal, mais cotidiana. Você tenta colocar esses 50 dar uma normalizada nesse fato, né? Eu acho que as pessoas querem muito saber disso. Outro dia a gente falou aqui essa frase. Os 50 são os novos 50. 50. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo.
Eu acho incrível e é uma nova forma de você, na verdade, identificar os 50. Eu ouvi uma expressão super interessante, tem um professor da SPM, ele é incrível, ele chama Fábio Mariano Borges. E bem na pandemia, que a gente só estava em Zoom, ele fez um comentário que eu achei perfeito. Ele falou, se a gente colocar que os 50 são os novos 30, você desqualifica o fato de você ter 50. Você coloca que só ter 30 é bacana. Porque quando vinha os 50 são os novos 30, os 50 são os novos 30, ele falou, não. Por que só os 30? Os 30 que são legais? Não. Está desqualificando quem tem 50 anos. Então, os 50 são os novos 50. Eu gostei de uma coisa que você falou. Você falou assim, cheguei nos 50 e agora os próximos 50. Quer dizer, tem um certo momento que é quase um ponto de virada, que talvez seja, sei lá, o meio da vida. Nossa geração deve chegar pertinho do 100, né? Não é? Muitos de nós chegarão pertinho do 100. Qual que você acha que é a coisa... que as pessoas que te acompanham, que devem te mandar mensagem, que interagem com você nesse seu perfil, que é super concorrido, qual que você acha que é a maior queixa que tem o homem e a mulher de 50? O que é que marca isso? Olha, boa pergunta. Tem várias. Por incrível que pareça, tem poucos homens que me seguem. Eu acho que eu acabo colocando muitas mulheres... assim no feed, e talvez eles não se sintam representados. É que não dá para falar para todo mundo. Eu queria poder falar para todo mundo, mas eu não consigo. O que eu tenho sentido, principalmente agora, tem momentos. Tinha um momento, há 2, 3 anos atrás, que o que eu sentia das mulheres reclamando era invisibilidade. A não representatividade em marcas, em produtos, enfim. Eu notei que isso era uma queixa recorrente delas. Eu acho que depois da pandemia começaram a vir essas marcas, ainda que muito timidamente, colocar mulheres de 50. Depois, o que veio são ondas. A empregabilidade. O fato de você, principalmente agora, você saiu de casa, enfim. O que essa pessoa de 50, mulher e homem, mulher principalmente, o que acontece com essa mulher que está no mundo corporativo, que ela trabalha em loja, ela trabalha no comércio, onde ela se encaixa? Porque o homem, ele tem, de fato, um tempo maior quando ele faz 50, quando ele está no mundo corporativo. As mulheres que estão em cargos, enfim. No jurídico, não. Isso depois a gente pode falar. Elas me contaram que a idade de corte, que eles chamam da mulher, é de 45 a 47 anos. E quando ela chega nos 50, ela sabe, de fato, que é uma questão de tempo ela ser mandada embora. Então, isso é um assunto recorrente. Agora, a gente está numa outra onda, o aspecto financeiro. Isso é impressionante. Por muitas mulheres que chegaram nos 50, algumas separadas, que foram dependentes dos maridos a vida inteira, chegam nos 50 e agora como é que elas vão fazer daqui para frente? Porque quando você tem 30, 40, você imagina que você vai ter mais 60 anos. Você não pensa, né, na tua aposentadoria. Quando você tem 50, isso é um fato concreto. Não é só aposentar. Se você já tem uma empregabilidade prejudicada, se você está com 50, você sabe que você vai ter que viver mais 40. Como é que você vai poupar? Via INSS? Previdência privada? Como é que você vai poupar se você não está ganhando dinheiro agora? Então, esse aspecto financeiro, pelo que eu notei, é muito, muito complexo. Você acha que um planejamento financeiro poderia ser uma chave, por exemplo, para melhorar a vida das pessoas conforme elas vão chegando perto de 50? Com certeza. E vamos combinar, o brasileiro não tem a cultura, né? O americano tem. O americano tem aquela cultura de poupar para o filho. Não sei se é só a cultura. Os brasileiros também não têm o salário, né? Também, porque também. Para você guardar tem que sobrar, né? Não sobra. Porque essa perspectiva aí é muito difícil, né, verdade. Cláudia? Uma pessoa que chega nos 50 anos, sem uma previsão, sem um orçamento. E aí? O que se responde para uma mulher? E até para um homem também, que por acaso pode te perguntar. É muito triste. É muito complicado. Tanto é que eu vou fazer uma live super bacana agora, na quarta-feira que vem, com o Caco Santos, e falar de planejamento financeiro. E eu ainda brinquei com ele. Eu falei, Caco, não adianta a gente falar de planejamento financeiro para mulheres, onde eu vou aplicar? Não, vamos começar do básico. Será que vale a pena eu começar a recolher INSS agora, que eu nunca recolhi? Porque é incrível, as pessoas... Eu também, estou falando por mim, tá? A gente nunca parou para pensar que em 40 anos você tem que sobreviver com uma aposentadoria. Que aposentadoria você vai ter? E num país, como você falou, não sobra. Não sobra nem para poupar. A gente não tem essa cultura mesmo de recolher o INSS. Vai dar pouco. Vai dar pouco? Vai dar pouco mais ou menos, já é um ponto de partida.
E o que eu acho interessante, que eu até vou conversar com o Caco, eu falei, vamos conversar de uma forma que a gente não se sinta incompetente. Porque eu acho que quando você chega nos 50, sem ter chegado onde você imaginou que você poderia chegar aos 30, te dá uma sensação de incompetência. Você não gabaritou, caramba, eu não tenho aquela casa na praia que com 20 eu achei que eu pudesse ter, eu não tenho aplicações, eu não tenho apartamento próprio. Te dá uma sensação de incompetência. Isso é incrível. Ao mesmo tempo que eu acho que os 50 te dão uma sensação de potência, você pode se sentir incompetente também. Porque você sabe que, bom, eu não cheguei onde eu queria chegar. Começa Será que vai dar tempo? Talvez abandonar algum velho sonho, você começa a ver que você não vai atingir aquilo que você... Tem na música do Chico Buarque, né, O Casamento dos Pequenos Burgueses, assim, ele quase que fez fortuna, né? Quase que fez fortuna. Essa música é ótima. E é outra coisa, tem a comparação. As redes sociais te colocam, escancaram isso. Isso é demais, né? Eu acho que para o homem isso pega muito. Ainda bem que os homens, sorte também de muitos de 50, acho que vocês têm uma questão de comparação menor que as mulheres, não sei. Agora, mulher é complicado. Mulher é complicado. Eu acho que... Eu acho que a mulher de 50, pelo menos eu vejo pela minha comunidade, eu não falo nem seguidoras, a gente sabe principalmente diferenciar um perfil que você quer seguir, outro que você não quer seguir. Eu acho que essa é uma das boas questões da maturidade. Você já não cai mais na fantasia de achar que todo mundo é aquilo que se mostra no Instagram. O Instagram se transformou, né? Antes eram fotografias, vocês sabem disso melhor que ninguém. Eram fotos, aquela foto idílica de viagens paradisíacas. Era só foto, você lembra quando o Instagram era só foto? Agora a foto é cada vez menos. O Fernando tem uma né? frase boa para isso, porque você compara... os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Não é? Porque você todo conhece mundo os tem bastidores bastidor. melhor que ninguém, mas quando você olha lá, o cara tá no o palco. palco. Você já viu alguém colocar no Instagram que está com dor de dente, com diarreia, no cheque especial? Não. Mas as pessoas têm dor de dente, têm diarreia, têm cheque especial, Não e é. entra no cheque especial. Não é? Só perrengue. É só perrengue. Mas ninguém coloca. Isso não quer dizer que ninguém tem, né? Eu acho até que está mudando de alguma forma. Nos stories as pessoas colocam. Talvez no feed não. Mas nos stories você começa a ver um tem uma perrengue mudança. alheio. Tem. Mas tem que ser chiquezinho, tem que ser diferente. Mesmo o perrengue tem que ser um chique. perrengue que tem lá o seu glamour. Um perrengue tem que cool. ser. Um perrengue cool. Com filtro. É. Com filtro. Né? Um perrengue Exatamente. com filtro. Você imagina só, outro dia eu estava analisando, fazendo uma entrevista sobre a inveja e discutindo a questão. As pessoas falam assim, olha, eu tô com uma invejinha boa de você, amiga. Então, por que a gente inventou inveja boa, inveja ruim? Deve ter no meio disso aí uma inveja normal, a inveja real. Mas nas redes sociais a gente provoca essa inveja. A gente vai para Paris, vê a Torre Eiffel e fala, amigas, morram de inveja. Porque a gente sabe que vai ficar. Então, as redes sociais vão fazendo isso. São mantenedoras da nossa inveja de todo dia. Eu acho que a gente tem que fazer uma curadoria de quem a gente segue. Isso já é dito há bastante tempo, até para a saúde mental, que nos falava em saúde mental até 2, 3 anos atrás, de nós mesmos. Eu, por exemplo, eu faço uma curadoria de quem eu sigo. Se eu percebo que tem lá um negócio que está me incomodando, que eu estou me sentindo diminuída, que é normal, é natural, você se sentir incompetente, tá todo mundo Eu parei no de verão. seguir o Justin Bieber. Quando eu vi aquela piscina de 50 metros, colorida, eu falei, estou me Espera um arrasando. pouquinho. Quando a gente começa a controlar muito também aquilo que a gente vê, a gente constrói uma bolha. E aí, de repente, você está cercado só daquilo que você olha e acha que está legal. De repente, olhar alguém e falar assim, nossa, como esse cara é legal e eu não sou, pode ser bom também. Eu concordo mais com você, Doc. Eu acho também que tem que ter, até nesse mundo polarizado que a gente vive, com esse antagonismo político, eu acho interessante seguir os dois lados para entender até o que está acontecendo lá do outro lado, mesmo eu não concordando. Mas está falando de ideologia, de ponto de vista, de opinião. Isso eu concordo totalmente. Eu sigo de A a Z. Mas se eu estou seguindo alguma coisa... Não, eu também adoro futilidade, hein? Você acha que eu sou super cabeça? Adoro seguir uma futilidade. A gente já olhou o seu, a seu gente perfil. está dando sabe. geral aqui. A gente já olhou o Instagram dela, a gente sabe, né? Imagina, adoro. É maravilhoso. Mas se eu perceber que aquilo está me incomodando, que está me gerando um desconforto, eu falo, caramba, eu Pra queria quê, chegar... né? Pra Que eu ganho com isso? Tô fora. Não, mas eu sigo de A a Z, gente. E você Imagina. você escrevia na Vogue, e tem também um
no blog. Como que foi que te chamaram para Vogue? Você ficou muito Nossa. assustada? Conta aí, deve ser legal. Eu achei que tivessem ligado para a pessoa errada. Tipo, é engano, né? É engano. Ah, você não queria? Foi final de 2019. A Cláudia Lima, maravilhosa, que era editora na época, agora ela está no Saia Justa, no GNT. Ela entrou em contato comigo e me convidou para tomar um café. Eu falei, caramba, né? Fui lá tomar um café. A gente ficou batendo papo, eu nem sabia. Ela falou, que interessante. Então, queria perguntar se você não queria ter uma coluna na Vogue. Eu, hã? E eu tinha pouquíssimos seguidores, não era nem uma questão de seguidor. Eu falei, como que me descobriram aqui? E foi muito interessante que eu comecei a escrever em janeiro e trouxe... Foi bem interessante, porque era assim, Cláudia Raia escrevendo, Xuxa escrevendo, aí tinha o meu nome. Eu senti um peso da responsabilidade e olha, eu não escrevi há muito tempo, porque uma coisa é você escrever juridicamente, uma coisa é você escrever profissionalmente, outra coisa é você pensar no que você vai escrever e sair daquele quadradinho. Eu estava há 22 anos, engessada dentro do mundo jurídico, e você sair daquela escrita e ir para uma outra, e para mim foi transformador. Porque eu comecei a escrever, eu falei, caramba, eu gosto de fazer isso. E aí eu mostrava para o meu marido, eu falava, o que você acha? Ele falava, é você que escreveu? Eu falei, sou. De onde veio tudo isso? Eu falei, não sei. Alguma coisa que estava adormecida aqui, daquela menina com 9 anos. Só uma parte. Eu lembro que eu ganhei o concurso de melhor redação da escola que eu estudava e ganhei a coleção inteira do Monteiro Lobato. Eu tinha 9 anos de idade. E aí eu achei que eu ia ser escritora. Meu sonho era ser escritora, era ser jornalista, enfim, essa é uma outra história. E depois isso ficou meio adormecido. E agora escrever para a Vogue foi interessante. Que legal. Porque veio para fora, eu falei, caramba, eu sei escrever. Onde está tudo isso? Está aqui dentro. Eu acho que os 50 fazem E sabe, isso é muito também. legal, Cláudio, você estava falando antes de uma investigação de algo que você procurava fazer. Você queria fazer brownie para vender, você queria ter uma atividade, e você procurava também, de certa forma, algo que te levasse ao seu propósito, algo que te desse um sentido para a vida depois de um momento que você estava atravessando da aposentadoria. Mas quando as pessoas falam para ajudar a encontrar o propósito, elas falam muito disso. O que a sua criança queria fazer? Quais eram os seus sonhos de criança? O que você fazia e gostava quando era criança? É uma pista interessante. Eu acho super interessante. Essa palavra propósito, eu gosto, mas ela me assustava também um pouco. Principalmente quando eu estava nesse buraco negro sem saber o que eu queria fazer. E se eu não tivesse um propósito? Isso também me assombrou. Porque a gente tem que ter um propósito necessariamente. Então, antes de eu ter criado o perfil, eu ficava pensando, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Quando eu retomei a escrita, eu falei, essa é a Cláudia de 16 anos. Olha aí. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria e não sabia. E, Cláudia, quando a gente pergunta qual é o meu propósito, a gente acaba fazendo a pergunta errada porque a gente olha para a gente e tem que olhar para o outro. Nós temos aqui o Doc Fábio Atuí, um cara, um expedicionário que eu nem sei se é o seu propósito. É o seu propósito ajudar as pessoas? Eu acho que as pessoas têm múltiplos comunidades, propósitos. múltiplos. Concordo. Mas quando você vai pro Xingu, você não está pensando em você, você está pensando no outro. Eu tenho um pensamento meio particular sobre isso, nem sei se vem ao caso, mas as pessoas, às vezes, quando você posta... Eu não posto muita coisa da minha vida, mas quando eu posto sobre o Xingu, ou sobre as expedições na Amazônia, às vezes a gente tem assim, ai, que legal, que lindo o trabalho que você faz, como você é bondoso. Eu não gosto muito dessas mensagens, porque eu não me sinto nada bondoso. Na verdade, eu vou para lá porque eu quero ir para lá. Mas você Porque vai ajudar as pessoas. de ir pra lá. Porque se eu andar meia hora para qualquer direção de onde eu estou sentado agora, tem alguém precisando de um médico. Para que eu tenho que viajar até o meio do mato? É porque eu quero ir para o meio do mato. Então, na verdade, o bem... Eles precisam mais. O bem não significa que você não tem nenhum interesse seu e está tudo bem. Você faz uma coisa que é boa para outra pessoa, mas que também me interessa. Você é fotógrafo, você tira fotos lindas. Então, eu vou lá e eu posso fotografar. Eu vou lá e eu fico no meio do mato. Então, nem sempre o nosso propósito ele precisa ser uma coisa pura e simples. Precisa ser uma coisa que simplesmente te dá dê para prazer. ver. Tudo bem. Mas Desde tá que não faça mal para ninguém, tá bom. Mesmo com essa explicação do Doc, você vê que está ligado ao outro. De alguma forma está ligado ao outro. A ajudar.
É interessante isso, porque eu falava e comecei a falar da menopausa de uma forma meio constrangida no começo. Hoje você vê uma explosão de blogs de menopausa. Se você retomar 2018, não que eu seja pioneira, não era isso, mas tinha pouca gente falando. De repente começou a crescer. Eu comecei a receber umas mensagens inbox falando o seguinte: você me inspira, você me inspira. Dá um medo, né? Porque você é inspiração para alguém. Medo, eu fiquei apavorada. Aí, conforme eu via que eu estava crescendo o número de seguidores, e uma delas falava assim: você me inspirou a mudar de carreira, você me inspirou a ter coragem, você me inspirou a me separar. Eu entrei em pânico. Eu falei para o meu marido, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo agora. Aí eu falei, é muito interessante, mas também é muita responsabilidade. Então, é um propósito. Inicialmente não era o meu propósito, essa questão de poder te ajudar. O propósito era meu. Nesse ponto que eu queria chegar. O propósito era meu, era uma coisa minha. De repente, eu acho que no meio do caminho, eu acho que eu abrangi. Eu falei, olha que interessante, eu vou trazer para essa comunidade o que pode ser interessante para elas. E eu acho que aí vem uma E tem outra coisa, a gente é responsável pelo que a gente escreve. A gente não é responsável pelo que o outro entende. Aí uma outra... Porque isso é uma coisa muito legal e muito importante. Muito importante. Eu sou autor de livro, eu tenho 2 romances publicados. Como a pessoa vai receber aquilo não está relacionado diretamente a como eu botei aquilo para fora. Isso é um perigo, porque senão daqui a pouco você fala assim, a mulher separou, a culpa é sua. Nossa, eu já recebi inbox impressionante. Ele está aqui do meu lado, o que que eu faço? Aí meu marido falava assim, pelo amor de Deus, não escreve nada, não escreve nada. Ele está aqui, eu não sei o que fazer. É complexo, porque você entra na vida das pessoas que você não sabe a forma que você entra. É muito interessante, porque você se vê numa posição, falar, eu posso ajudar essa pessoa, mas por outro lado, é o que você falou, você não sabe como a pessoa vai receber. Então, é muita responsabilidade. E você já teve hater? Assim, muitos. Conta aí, algum. Opa, demais. Será que a gente vai ter hater aqui no podcast? Eu acho que sim. Se não tiver... Podcast 50 a mais. Se você for hater, manda uma mensagem para a gente saber que você odeia a gente, por favor. Eu não digo que é hater, mas eu digo assim, umas mensagens pesadas. Vamos lá. Quando eu coloquei a Jennifer Lopez, agora um recente, coloquei Emma Thompson, que veio nesse movimento maravilhoso, principalmente depois do filme dela, né? Boa Noite, Boa Sorte. Boa Sorte, Léo Grande, que ela fala da... Você viu? Assisti. É maravilhoso. Eu adorei. Maravilhoso. Eu vi 2 vezes. Dica de filme aqui do 50 Mais, Emma Thompson. É um filme feito dentro de um quarto de hotel que fala sobre o sonho de uma mulher que, na verdade, a Emma Thompson na vida real tem até mais idade do que a personagem, né? Quantos anos ali? 62, 62. Né? Thompson tem 63. E ela contrata um garoto de programa. E é a história do diálogo dos dois, falando, olha, ela contrata, eu quero que faça assim, assim, assado. Ela tem uma lista. Uma lista de coisas, ó, você vai fazer isso assim, depois disso. E o cara vai falando, poxa, será que a gente pode... Enfim, a história é maravilhosa. É maravilhosa, porque ela é uma mulher viúva, que foi professora de religião, e ela conta que ela nunca teve um orgasmo na vida. E aí ela contrata esse garoto de programa, ela fala, olha, tem uma lista de coisas que eu quero fazer, eu estou com 62 anos e nunca fiz. E aí tem o lado dele que é muito interessante, e não só essa parte do sexo, ele traz para ela uma autoestima, né? Que é muito lindo. Você vê a transformação dela no filme, é muito linda. Ele custa caro e ela contrata uma vez, depois outra vez, e aí a lista, então você imagina, né? As posições, o que ela queria que ele fizesse. Vou assistir. E o constrangimento ali para aquilo. Você botou uma foto da Jennifer Lopez. Então, aí veio Ela estava segurando o quê? Desculpa. A Emma Thompson. Então, todo mundo fala que máximo, aos 62 anos. Ela fala, estou confortável com o meu corpo, ela fica que legal. nua. Fica nua. E ela mostra o corpo de uma mulher de 62 anos. A diretora é uma mulher. É uma mulher, um corpo de uma mulher de 62 anos, não toda. Senão vou ter hater aqui também. Enfim, todo mundo incensando a Emma Thompson. Aí vem a Jennifer Lopez, que também... maravilhosa, lançando a linha de produto dela para o corpo. Só que ela lança uma campanha totalmente photoshopada, linda, maravilhosa. Jennifer Lopez é uma deusa, não tenho o que falar. E todo mundo, que linda, que linda, que linda, que linda. Aí eu coloquei, gente, era uma brincadeira, mas eu falei, deu um bug aqui. Coloquei a Emma Thompson, ao mesmo tempo que a nossa geração acha o máximo, Emma Thompson assumiu o corpo dela de 62 anos, a gente está aplaudindo a Jennifer Lopez photoshopar totalmente a fotografia dela. Se ela postasse uma foto
não tão photoshopada, com biquíni fio dental, ok. Mas eu fiz uma brincadeira. Gente, vocês não estão entendendo. Mais de quase 2.000 comentários. As que leem o que a gente escreve, que eu acho bacana, entenderam o que era. Né? Que uma coisa não exclui a outra, obviamente. Que eu não estou falando que a mulher não tem que ser bonita, sarada, gostosa aos 50, que tem que ter o corpo da Emma Thompson. Não falei isso. Você é contra quem treina? Que absurdo! Aí eu disse, qual é o problema? A gente tem que ser largada igual a Emma Thompson. Aí, o negócio começou a crescer numa forma, aí começa o ataque pessoal, isso, aquilo. Aí chegou uma hora, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou nem mais responder, porque não vale a pena. Você desistiu. Eu desisti, porque eu pensei, não é isso que eu quis dizer. Né? Não quis dizer que a Emma Thompson é linda, maravilhosa, do jeito que ela tá. Eu queria dizer que legal você chegar aos 60 anos e abraçar o teu corpo do jeito que ele é. E, ao mesmo tempo, a gente não ficar endeusando a Jennifer Lopez. Linda, gente, mas ela tem uma equipe multimilionária atrás dela. Enfim, super haters. Bom, pior do que esse, o da Rainha Elizabeth, da morte da Rainha Elizabeth. Vocês não estão entendendo, me chamando de fascista, monarquista, fora da realidade, enfim. O que você posicionou, o que você falou sobre a rainha? Eu sou super fã da monarquia britânica, super fã, porque eu acho que eles representam uma estabilidade que os ingleses adoram. Se você for ver a porcentagem dos britânicos, eles gostam dela, independente de quem está no poder, né? Se são os Tories, se são os trabalhadores, enfim, ela representa uma estabilidade. Claro, gente, tem toda aquela questão da exploração, a gente nem vai entrar nisso. Você defende a exploração da África, enfim. Eu acho que não dá para você entrar nessa discussão num post de Instagram, Quantos seguidores você tem? 105 mil. 105 mil. Você acha que em 105 mil você ia ter todo mundo bem normalzinho? Não, e nem tem que... Eu acho que nem tem que... Eu acho que não é para aplaudir o que eu falo, de jeito nenhum. E essa não é a questão, mas as pessoas vêm com uma violência... É uma virulência, né? Muito uma agressividade grande. Muito grande. Muito o grande. Fernando, um dia no Bem-Estar, me jogou numa fogueira. A gente estudou um trabalho que falava sobre o efeito do chá de Sene, do chá de boldo, na cólica abdominal, na digestão. E o trabalho, era um trabalho sério, alemão, que mostrava que o efeito não era tão importante. Não vou falar que não tem, porque os caras vão me matar aqui também. Mas o trabalho mostrava que não tinha muito efeito. E aí, o Fernando falou, não, Doc, aquele trabalho, não sei o quê. Só posicionar, eu sou mineiro, toda casa em Minas Gerais, no quintal tem um pé de boldo. Então, E não sabia? E funciona, não tem ressaca que resista a um bom chá de boldo. Tudo bem, os alemães fizeram um estudo e chegaram à conclusão que não funciona, que é igual tomar um chá qualquer. É isso? Não estou falando que não funciona, mas você tomar chá ou chá de boldo dá na mesma. Bom, e eu falei isso na televisão. Você falou na televisão? Falei porque eu tinha que falar, me perguntaram. Você é médico. Fizeram uma pergunta objetiva, eu dei uma resposta objetiva. Eu recebi milhares de e-mails, mas não era assim, seu filho da puta. Você não tem público, dona de casa. A pessoa não falava assim. Dona de casa de 60 a mais, era o público, o target. Mas peraí, a pessoa não falava assim, você está errado, eu acho que funciona, ou a pessoa falava, você não presta. Faz um teste, fala de novo aí, afirma de novo que não funciona. Eu não falo mais nada. Não. Eu tomo chá de boldo, eu gosto de chá de boldo. E o outro, qual foi da rede? Não, da rede. Fala da rede, fala. A gente já falou no ar mesmo. Fala. Uma vez a gente estava fazendo um programa sobre os efeitos do verão. Aí mostrava lá um cara deitado na rede, falava, não, porque no verão tem que tomar muito líquido, não tem protetor solar, aquelas matérias que estavam começando o verão e sobrou para mim falar sobre isso, o Fernando apresentando. Aí o cara mostra na rede lá, e ele fala, e aí termina a matéria, o cara deitado na rede, ele falou, Doc, você vai lá nos índios, né? Você consegue dormir na rede? Eu falei, não, tem toda uma estratégia para você conseguir dormir certinho na rede e tal. Difícil é namorar na rede. Aí ele já vira e fala assim, tem todo um Kama Sutra para a rede. Aí terminou o assunto, quando terminou o programa, a diretora chamou o Fernando e falou, vem cá um pouquinho. Onde vocês estão com a cabeça? Você lembra disso? Kama Sutra pode ser uma palavra indígena. Ai, não é? Tomamos um esfrega que você não pode imaginar. Jura? Foi.
Mas olha, sabe o que eu acho interessante? A gente, no começo, isso me incomodava profundamente, porque eu levava tudo pro lado pessoal, né? Você não está preparada para o que vem quando você se expõe. Você não está preparada. Mas a agressão não é a você, é a persona que você representa. Exatamente. Depois eu entendi isso. Que aquilo, na verdade, é um recorte. Mas eu acho interessante que as pessoas entram assim, você é uma fascista, não sei o que lá, misógina. Ixi, já ouvi de tudo. Aí minha vontade era responder por você só vê um recorte da minha vida, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu faço. E a pessoa que está reclamando, ela quer a sua atenção. Exatamente. Se você ficar em silêncio, é até melhor. Exatamente. Qual foi o post que mais bombou? Nossa. Olha, post top one. Top one. Quando eu falei, aquele foi impressionante. Nos deixe envelhecer em paz. Isso faz exatamente um mês, um ano. Eu coloquei aquele post, era uma sexta-feira de manhã, que estava aquele auê da Sarah Jessica Parker, quando ela ia começar fazendo Just Like That, e os fotógrafos não deixaram ela em paz, porque ela não faz procedimento. Então, eu falei, se a gente faz procedimento, porque a gente faz. Se a gente não faz, porque a gente não faz. Eu postei, era umas 9 da manhã, nos deixa envelhecer em paz. Fui para academia, juro. A hora que eu voltei, eu olhei meu Instagram, tinha aumentado 10 mil seguidores. Era um negócio, eu falei assim, que isso? Aquele explodiu. Aí você começa a ver um monte de gente repostando com o mesmo texto, sem dar o crédito, usam o texto, não usam a fotografia. Aí chega uma hora e fala assim, entreguei, já é público. Mas esse foi um. Agora, o que bombou a semana passada, e eu ria de chorar. Eu achei, lembra aquele programa Namoro na TV? Do Silvio Santos? Lembro. Você lembra? E eu achei uma pérola na internet, que era uma pessoa chamada Pedro, que tinha ido no Namoro na TV. E 5 meninas recusaram o Pedro. E o Pedro era bonitão, 1985. Ele fazia informática, ele falava fazia informática, mas nunca ao ar, nunca ao vivo. E ele tomou um não de 5 meninas. Aí o Silvio Santos fala para ele, volta para casa. Gente, vocês não estão acreditando. Tem que pegar esse post e ler os comentários. Os comentários é de chorar de rir. Minhas amigas liam, elas falavam assim, eu não estou conseguindo dormir de tanto que eu ria. Porque você pega uma mulher de 50 anos, fala assim, cadê o Pedro? Pode trazer o Pedro aqui agora. Informática, vai ver que agora ele é diretor do Google. E a fulana... E aí tem uma tal da Cineide, que ela não queria o Pedro, pelo seguinte, ela disse que ela queria um fazendeiro, aí essa era mais divertido, mas que beijasse como Rodolfo Valentino. Jesus, essa aí não é 50, é 80. Nossa, aí o Silvio Santos fala, mas você conhece que é o Rodolfo Valentino? Os comentários assim, visionária, ela já queria um agroboy. Aí, olha, leia os comentários. Agora, o melhor de tudo, o Pedro apareceu. O quê? Conheci o Pedro. Mentira. Você conheceu o Pedro? Vou te contar. Tô lá. Porque, assim, começou a bombar o comentário. Os comentários, vocês têm que ler os comentários. Aí eu tô no solicitações, né, que é a terceira parte do inbox, assim, tudo bem, eu sou o Pedro Cavalcante, eu sou o Pedro do vídeo. Gente, juro por Deus, uma amiga minha que te segue viu o vídeo, o Pedro apareceu. Eu tenho foto do Pedro. Você bateu foto do Pedro e fez um post? Ele me mandou. Eu queria falar assim, vamos fazer uma live, Pedro, agora. Porque a mulherada quer saber de você. Todas assim, manda o Pedro pra cá. Desculpa, o Pedro casou, ele não queria fazer uma live. Ele é diretor do Google? Não é o diretor do Google, mas aquela que queria um agroboy perdeu, porque ele tá bonitão. Eu nem vou falar o sobrenome dele, eu nem sei o Instagram dele, mas ele tem outros Instagrams. Eu vou falar de novo o Instagram da Cláudia Ruga. Mas o Pedro é casado. Só para vocês seguirem, a Cláudia é o Cool. C-O-O-L. Explica direito que é C-O-O-L, por favor. Tá? Eu chamei o Pedro para uma live. Eu falei, Pedro, não precisa fazer uma live. Faz um vídeo e fala assim, olha, eu sou o Pedro. Ele falou, não, se quiser colocar uma foto minha nos stories, eu coloquei. Explodiu os stories. Tipo, 10 mil visualizações. Legal. Olha o alcance, o Pedro apareceu. Tô vendo aqui, o vídeo aqui, o homem dos seus sonhos. As pessoas dizendo, primeiro, caráter, independência financeira, que queira crescer pessoal e espiritualmente, apesar da idade. Esse é outro. Esse eu só fiz um recorte. Você tem que ir para trás. Tem uma pessoa maravilhosa, que é a Miriam Goldenberg, que te segue. Ela é minha parceira. Que legal. A gente faz toda quarta-feira uma collab. Olha, Miriam Goldenberg, a gente tem que trazer aqui também. Tem que trazer. Maravilhosa. O pessoal que te segue, o que eles falam sobre mídias sociais relacionadas a encontro? Tipo Tinder, tipo Happn? Conta aí pra mim. Tem alguma coisa? Eu tô louca pra saber. Não, eu sou casada, mas todo mundo me pede uma pra sugerir. Eu não sei.
Eu estou casada há 15 anos. Inbox, tem muita gente que pergunta, Cláudia, você tem algum perfil de encontro? Eu falei, gente, eu preciso descobrir, preciso prospectar. Não conheço. Nós vamos fazer aqui um programa sobre encontros e relacionamentos na internet. Podcast 50 a mais. Dicas práticas. Eu acho isso porque dizem que o grande site de encontros é o próprio Instagram. Isso é incrível, né? Que as pessoas se conhecem, vão trocando mensagem. É por ali que começa. Clique, clique, claque, claque. Pouco homem nasceu no seu... 50 a mais. Não, mas é 50 a mais. É isso que eu tô falando. Pouco? Você acha? Eu acho que tem tão mais mulheres dos 50 a mais falando. Eu acho que os 50 a mais, a mulherada está mais preocupada com os 50 acho que a mais. o homem sofre calado. E não adianta a gente querer mudar isso. Agora você não falou do blog depois da transição que você saiu da Vogue. Da Vogue. Da Vogue. Foi interessante, porque começou a pandemia e todo mundo saiu da caixinha. Estava escrevendo para a Vogue e eu tenho era minha sócia na época, maravilhosa, a Miriam, ela é mulher do Ariel Palacios. Ela mora em Buenos Aires, ela também escrevia para a Vogue. O jornalista Ariel Palacios. E ela entrou em contato comigo, a gente começou a bater papo, ela falou, Cláudia, eu morro de medo de um dia bugar o Instagram e os nossos textos irem embora, ou a gente se perder, enfim. A gente mal sabia, né, do algoritmo na época. Por que a gente não monta um site que a gente é dona da plataforma? E a gente traz os seus textos da Vogue, os meus também. E a gente começou de um jeito super incipiente. Eu não sabia nem que era WordPress. Não tinha nem ideia do que era WordPress. Essa linguagem hard, como é que é? O que está por trás, enfim, back-end. E a gente começou a prospectar como que a gente queria um site. Traz colunista, não traz colunista, enfim. E o negócio desenvolveu. A gente na pandemia, dentro de casa... Enfim, a gente criou o Inconformidades, que era no final de 2020. Eu chamei várias amigas colunistas falando sobre assuntos que não dava para abranger no CUL. Então, empregabilidade, ginecologia, sexualidade, nutrição. E são mulheres que estão até hoje. A Miriam acabou saindo, porque o perfil dela cresceu muito, né? O No Pausa virou uma ONG em Buenos Aires. Ela é bem forte. E Inconformidade se tornou uma plataforma de conteúdo maduro, falando... As pessoas, obviamente, não recebem, a gente não tem patrocínio, por enquanto, já faz 2 anos, enfim. Mas se você entrar, é interessante, porque não é só sobre a maturidade, são pessoas maduras falando sobre a vida. Várias. Tem aqui a Gama Lobo, maravilhosa, carioca, uma vez por mês ela escreve. Enfim, estamos aí. A nossa ideia era criar um podcast também, mas não então, temos... de alguma maneira, você começou a se sentir um pouquinho responsável pelas pessoas que te seguem, no sentido de querer trazer conteúdo bom, ajudar Super. Elas e essa sensação de responsabilidade pelos suas seguidoras, né? Vamos falar suas, porque eu acho que 99% é mulher. São mulheres. Jeito. Tem uns homens, mas eles são poucos. Eles aparecem no inbox, no perfil, raramente. O cara fica com vergonha. Eles ficam com vergonha, né? Não sei. E você, com os filhos, a gente sempre faz esse paralelo, assim, dessa faceta da mulher mãe, essa discussão entre gerações, né? Intergeracional, né? Você fala muito dos anos 80 e da influência que toda essa turma, né? Olivia Newton-John, quem mais? Era tão legal, né? Ai. E o que você coloca de experiência sua, que hoje você vê que, de certa forma, falta para os seus filhos ou para essa geração atual? Bom, eu acho que, eu sempre brinco, eu tinha até um texto para a Vogue que eu falo que nós somos sobreviventes, né? Anos 80 nós somos sobreviventes. A gente é uma geração muito interessante. A gente pegou o pós-ditadura, a geração do rock nacional, isso forjou a gente. A gente saiu da ditadura, chega a democratização brasileira, o primeiro Rock in Rio. 85. Cazuza ali. Nossa, Ney Matogrosso, Queen. Eu acho que isso forjou uma geração toda. Primeiro, a gente tinha um acesso à cultura pop muito pequeno. O que a gente assistia? Como que a gente sabia? Hoje eu me pergunto, como a gente sabia? Era Fantástico, era TV Cultura, era jornal. A gente tinha acesso a... Hoje... É ridículo quando você para pensar. A gente tinha acesso e a gente curtia. Rock nacional com a gente, né? Radar Tantan, Aeroanta, Pool Music Hall. A gente é de uma geração e a gente era aquela geração que ia e se encontrava nos lugares. São Paulo era uma cidade meio provinciana.
O New Wave? New Wave. New E Wave. o Fernando era de Minas, ele não foi no Radar Tantan. Ah. Eu, infelizmente, não fui. Madame mas, por Satã. exemplo, nessa época, minha família morava em Eloy Mendes, eu morava em BH, mas Eloy Mendes é no sul de Minas. E meus amigos aqui do sul de Minas só falavam de Radar Tantan, Mercenárias, Akira S, As Garotas que Erraram. O Aeroanta era muito Aeroanta. Eu tenho muito pesar de não ter tido vindo. companhia para chegar do sul de Minas até aqui no Aeroanta, Radar Tantan, que mais? Só tinha bar Madame legal. Satã. Madame Satã. Madame Satã. Madame Satã Onde era ficava? trashzão. Onde ficava Madame Ficava Satã? na Bela Vista. Numa subidinha lá. Na Bela Vista. É. E a nossa geração, eu acho que assim, o que tem hoje de música boa é da nossa geração. Sabe um que era muito legal? Rose Bombom. Rose Bombom, aqui na Lorena. Nossa. Oscar Freire. Oscar E Freire. aquele Rose que Bombom tinha era ali de Vitória. música popular brasileira em frente a Benedito Calixto, a Lira Paulistana, Lira Paulistana. que lançou Tinha. tanto de gente O legal. Bar Bom Motivo, ele fez história. Tem até comunidade, os antigos Olha. cantores do Bom Motivo. Café Era Piu assim. Piu. Café Piu Piu. É dessa época? Oh. Ou é de agora? mais Não, antigo. na Rua dos Ah, Pinheiros é antigo. Charles Edward? Charles existia? Edward ainda existe. Charles Opa. Edward Então, é eu mais tô dizendo- tô recente. brincando, Ainda Charles. tem. Antigamente- Eu tô interferindo aqui. É o outro lá. Antigamente como é que o bar, chama? o Irish Bar Pub legal Balcão. era o Finnegan's. Finnegan's aqui, Finnegan's, sim. o Finnegan's era Que é em demais. Pinheiros. Não, tem o Finnegan's na Alameda Tinha Itu. dois, tinha na Alameda Itu e tinha na esquina da Arthur de É. Azevedo com alguma lá. E- Aliás, Charles Edward é um Tinder ao vivo, hein? Ainda é um Tinder ao vivo. Era legal trazer alguém que frequenta o Charles Edward, porque é um bar bacana. Não vou, mas eu tenho várias amigas que vão e vão com os maridos para ver como é. Ainda é um bar de paquera para o pessoal da nossa idade mais. e como é que Fica é aqui Tinder a ao vivo? dica. Como é que é Tinder ao vivo? Ah, deve ser assim, a Você paquera, vai né? andando fazendo assim, ó. É. Não sei, eu tô Deu fora match. já faz um tempo. E o que nós... Tinha o Limelight, agora mais Limelight. recente. Limelight era bem Nossa. também, era pancadaria. Up and down. E o que Lembra? o DJ veio aqui? A gente trouxe ainda não foi publicado esse vídeo, mas a gente trouxe o dono e o DJ do History. The History. Ah, History. que legal. Maravilhoso. Já foi? Você já foi? Não, eu fui há muitos anos atrás. Mas vai, leva teu 20 marido anos. e Ainda vai, tem é o History? sensacional. Tem. Ainda tem? Tem. É Vila Olímpia? É Vila Olímpia. E tem o outro também, The History, e ele tem uma outra casa ali Que era na perto da Augusta. Augusta, no Baixo Augusta. Como é Mas que chama eu aquela acho que casa? Le da Vila Rêve, Olímpia da Vila Nossa, Olímpia é esse mais eu não legal. tô- olha. Meu, é sensacional. É sensacional. E o cara é muito tem legal. as músicas anos Então, 80, 90. É muito legal. Eu acho que a gente vai lá para cantar essas músicas, né? Mas Billy Idol. Fui no show do Billy Idol agora. Aqueles Nunca clipes dancei legais, tanto. aqueles clipes... Falando nisso, você viu o show do Guns N' Roses? Coitado, o cara não consegue cantar mais. Ele não consegue. Agora o Billy Idol consegue. Eu fui no consegue, Pacaembu. né? Fui no show dele há 2 semanas atrás. Que é da nossa geração, anos 80, né? Exatamente. E foi uma delícia. Só tinha gente da nossa idade, não Há um sei. tempo atrás teve show do Arra em São Paulo. Fui. sabia? Foi? Fui, mas já não canta mais. Tava fraquinho. O Não Billy Idol, importa, Billy Idol tava tá bem. bom. Gente, um Survivor o Billy Idol. Gente, pelo amor, né? Tipo um Keith Richards. Já passou por tudo. Eu acho que em termos de música, os anos 80, principalmente da música brasileira, foi muito generoso com a nossa, Foi muito legal, nossa né? geração. Né? A Muito, gente tinha Blitz, muito. a gente tinha Paralama surgindo, tinha Titãs. Legião Urbana. Legião Urbana. O Renato. Nossa, arrasou. Era Quanta coisa. muito Ira. legal. Ira! Pop Ira, São eu Paulo. adorava Ira. Plebe Pop Rude. Paulista. Plebe Plebe Rude, Rude. adorava Tinha a geração de São também. Paulo, tinha a geração de Brasília. Brasília era Se fortíssimo, você Capital está entendendo Inicial. o que nós estamos falando aqui, segue a gente no podcast 50 mais. Tá Se no você sul. não está entendendo, pede para o seu pai te explicar um pouco sobre música Engenheiros boa. do Havaí. Engenheiros do Havaí. Que era muito legal. Nossa, Kid de Abelha, Kid de Metrô. Abelha. Tem uma leva. Aliás, sabe que a gente devia convidar a Lobão, Paula Toller? Paula Toller. Toller. Nossa, Se maravilhosa. não só porque eu sou fãzão dela. Mesmo que, Linda de mesmo que não morrer. tenha nada a ver com o podcast. Gente, eu sou fã Lobão. demais. Paulinha Toller tá com quantos? 60. Ela Oi. fez 60 em 60, agosto. 60 anos. Fernanda Abreu fez 60 Fernanda também. Abreu, que tinha aquela a Fernanda Abreu do teatro, antes do Da teatro, Blitz. do Asdrubal. A Druba toca o trombone Asdrubal lá no trouxe o circo. trombone. No circo. É o Circo circo, voador. o circo voador do Perfeito Essa Fortuna. época era bem legal. Era muito legal. Eu tenho E muita aí não é, saudade. não é minha época, nem sua.
Acho É que um pouco, é um pouco pouco mais... antes. É quando nasceu a Blitz. 80. Aí tinha o Luciano Guimarães. Minha, eu vi o teatro lá, eu fui ver. A Asdrubal trouxe o trombone, a Farra da Terra. É minha. Era muito legal, era uma época de efervescência. Bom, e você é mineiro, gente. Graças Beto a Deus. Guedes. Beto Guedes. Loborges. Esse pessoal é um pouco anterior. Maravilhoso. Clube da Esquina é um Clube pouco Esquina. antes. Clube Esquina. Ele é um pouco antes. 14 bis, tem tanta 14 coisa bis, 14 bis, enfim. Eu tenho que segurar vocês, gente, calma. Ah, a gente tem que fazer um só para falar de música. Não é possível isso. A gente gosta muito também de falar aqui sobre essa autonomia que a mulher tem, esse empoderamento. A gente começou falando aí de coisas que, infelizmente, são muito tristes dessa constatação. A gente falou da condição financeira que como é que vai resolver isso? Mas eu queria já caminhar aqui para a nossa última parte, falar desse empoderamento, como é que as pessoas encontram isso? Qual a sua dica? O que você acha importante que a mulher preste atenção nessa jornada de maturidade? Bom, falar para uma mulher é muito difícil, né? Porque tem um espectro amplo de mulheres. Tem aquela mulher que ela está separada, que ela é a chefe de família. Essa mulher já tem o poder por si só, porque ela já é a dona da renda, ela já trabalha, enfim. Eu acho que essa mulher já descobriu o poder dela nesse sentido. Aí você pode ter aquela mulher também que está no casamento triste, infeliz, ela está com 50 anos, e com 50 anos ela percebe, de fato, que ela não vai ter muito tempo mais. Quantos anos mais ela tem para tentar recomeçar? Você tem a mulher viúva que está descobrindo a vida novamente, que ela sai, ela nem quer ter marido de novo, ela nem quer namorar de novo. A Miriam Goldenberg fala sobre isso. Ela descobriu que aos 50 ela tem autonomia plena, ela tem as amigas, os filhos crescidos. Então, tem várias mulheres. Eu acho que dentro desse espectro dos 50 anos tem várias mulheres. Primeira coisa, o que eu falaria, muita informação. Eu acho que hoje a gente tem o privilégio de ter informação de graça. Na internet permite isso. Se essa mulher ela está dentro de casa, infeliz, eu passei por esse, eu estava nesse, e eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, mas eu estava extremamente infeliz. E o climatério te traz isso também, te traz uma angústia. Eu acho que, em primeiro lugar, vai tentar descobrir o que você tem fisicamente. Se está no climatério, se está com vários sintomas, dá para sair. Dá para sair. Segundo, vai se informar sobre coisas interessantes para serem feitas. Pode ser coisa pequena, não tem que ser nada muito grande. Vai descobrir um grupo de amigas que fala sobre o filme. Pode parecer clichê, mas eu acho que você conseguir entender e descobrir onde tem uma comunidade que te acolha, já te traz poder. Sair de casa. O que eu falo para essa mulher, sai de casa. Não fica vendo só Netflix. Porque isso vai te afundando, e a gente vai ficando mais caseiro, vai te dando raízes, e eu acho que vai aumentando. Sabe essa tua sensação de impotência? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, o que eu vou fazer? Sai de casa. A valorização da atividade física também nesse momento, uma caminhada que seja. Uma caminhada. Eu acho que, claro, a gente vai falar do aspecto financeiro, mas tem outras coisas que o aspecto financeiro não pode ser teu impeditivo. Vai sair para andar. Vai no Parque do Ibirapuera, vai no Parque do Povo, vai no Parque do Carmo, vai andar. E tenta descobrir uma comunidade, gente. Se você não está no Instagram, está no Face. O Face é cheio de comunidades também. Comunidade para pequenas coisas. Eu acho que as pequenas coisas já te tiram da pasmaceira. Muda a energia Muda da energia. Casa, você sai, vezes, aquela água parada. Às vezes eu pergunto para um paciente assim, especialmente como eu faço gastroenterologia, às vezes a pessoa tem uma má digestão, e claramente tem a ver com o estado emocional, algumas vezes, claro. O meu papel é saber diferenciar, mas eu costumo perguntar assim, quanto tempo faz que você não faz alguma coisa que é só para você? Não é para o teu filho, não é para o teu marido, não é eu estou sendo sexista, pode ser um homem também, claro. Mas é que nesse momento nós estamos focando na mulher. Não é para ninguém, é para você. E as pessoas fazem muito tempo que não faz nada para si mesmo. E aí você encontrar uma coisa que te dá prazer, pura e simplesmente, é um degrau incrível. Você sabe que eu tenho um tio que ele mora na Zona Leste e ele mora na Moca. Ele estava obeso e ele encontrou um grupo de caminhada na Moca. É um negócio impressionante. Eles têm um grupo que sai da Avenida Paz de Barros, ele anda em média, ele vai 3 vezes por semana,
12 quilômetros. Bom, além dele ter perdido 20 quilos, ele mudou a condição financeira dele, ele criou um grupo de amigos, eles fazem caminhadas, outra vez saíram da Avenida Paz de Barros, eles vão até o centro, até a Paulista, mudou a vida dele. Um grupo legal. de caminhada noturna, desculpa, é caminhada noturna, espetacular. E eu tenho uma amiga que ela criou o horário da happy hour, uma vez por semana. Ela chega lá, ela faz os drinks dela, é o meu horário de happy hour, depois foi 2 vezes por semana, é o momento dela, 6 da tarde, cria um drink, ouve uma música. Eu acho que tem formas de você dar uma quebrada, sabe? Exatamente. Olha, tivemos 2 exemplos aqui de coisas mais simples do que a gente pensa. É preciso tomar a iniciativa, né? Isso que o Doc falou também, é muito importante se fazer essa pergunta. Quais as 3 coisas que você mais gosta de fazer e que você faria se tivesse mais tempo para você? Bom, aí você faz a outra pergunta. Por que não está tendo? Como é que vai colocar você na sua agenda? Né? Eu acho que uma das grandes atitudes é essa, né? Sai um pouco, né, da tela. Eu sei que é uma delícia a gente ficar lá zapeando pelos 1000 streamings, mas eu acho que isso tem que ser uma parte do teu dia, não tem que ser uma finalidade em si. Dá para você procurar, tem tanta comunidade legal e gratuita que pode te oferecer coisa bacana. Afinal, a gente mora numa cidade tão grande Isso que que eu ia tem falar. tanta oportunidade. Não É isso que eu ia falar. Mas a nossa internet vai para o mundo inteiro, né? Então nós estamos falando com pessoas que estão Sei, mas em vários especialmente lugares, nós estamos né? falando de São Paulo, mas estamos isso também pode ser em falando qualquer de São lugar. Paulo. Quando você está numa cidade de praia, é mais fácil ainda. É. Você pode andar pela orla Nossa, simplesmente, vai fazer é de trilha. graça. Acho que, Vai acho fazer que trilha. a atividade física é a mola propulsora disso. Então, mas vamos supor que uma pessoa tem uma limitação física. Faz bordado, faz arco e flecha, vai lutar, sabe? Gente, Você vai faz- encontrar uma coisa que te dê prazer, não importa o que seja. Faz o clube da Netflix toda quarta-feira à noite, chama tuas amigas, ao invés de ler livro, que demora um mês, você assiste um filme. Eu falo isso para minha mãe, que ficou viúva ano passado. Chama umas amigas, escolhe um filme e toda quarta à noite faz uma rodada de drink, vai discutir o filme, faz o clube do filme em casa. Porque você falou também uma coisa muito importante. Primeiro, as pessoas podem pensar, tá bom, Cláudia, mas você é juíza, você está com a vida resolvida, você não tem problema. Aí você está dizendo isso. Imagina. Né? E porque, às vezes, a depressão ela fica mascarada com muitos outros problemas, ela tem várias outras roupagens, né? E a gente precisa ficar atento a isso. Quem tem a vida resolvida? Quem tem? Ninguém tem vida resolvida. Você não sabe o lado B das pessoas, né? Os perrengues que a gente passa. E principalmente essa condição da mulher, do climatério, que a gente não tem ideia que a depressão... Essa montanha-russa. Opa! Então, eu tenho que fazer uma marcação pelo fato de ser médico. Nem sempre você vai resolver o problema saindo para caminhar. Nem sempre você vai resolver o problema arrumando um hobby. Primeiro, acho que ela colocou muito bem, vale uma avaliação no ginecologista ou no clínico, para ver se de fato tem um distúrbio hormonal, para ver se de fato uma reposição hormonal pode ajudar, para ver se de fato tem algo que te limita. Depois disso, uma coisa que também é super importante, assim, se precisar tomar um antidepressivo, mas não é uma vergonha, não é um problema. É uma coisa que é uma ferramenta utilíssima no mundo de hoje. Mas, supondo que tudo esteja certo, a atividade, sair da inércia, aí é importantíssimo. Né? Senão a gente está estigmatizando que assim, a pessoa não está legal por culpa dela, que ela que não sai de casa. Exato, pelo E não contrário, é isso. Não pelo é isso que contrário, acontece. é multidimensional. Claro. E se você está com essa depressão que você não vai curar e você não sabe que é uma depressão, você acha que é uma tristeza, você também não vai querer sair de casa. Né? Eu fui no médico na época, em 2018, que era tudo, né? Era 360, e tomei antidepressivo. Claro. Ele falou, a gente tem que tirar você desse estágio de humor. Esse humor que eu sentia que estava me sugando. Humor depressivo. Aí fui para reposição hormonal, eu achava que era o fato da Vitória ter saído de casa, era tudo. Né? Era o ninho vazio, era a carreira que eu estava estagnada, era tudo. Quer e dizer, tinha sem um saber, componente você vê que eu acertei médico. na mosca. É Sim, exatamente isso. sim. Você vai encontrar, você vai abrir teu horizonte. No caso dela, ela começou a publicar e alcançou o sucesso que alcançou. Existem vários caminhos. O principal é não se estagna. Não, vai se estagna. buscar. Existe esse verbo? Se priorize, Se vai priorize. buscar. Vai Muito buscar. Eu acho que tem que buscar. Acho que temos
Foi um prazer, catálogo né? de dicas, informações e também diversão. Foi maravilhoso. A Cláudia tem que voltar. Eu dei risada. Ô, Cláudia, e nos convide para o seu podcast quando ele estiver já esquematizado. A gente faz questão de ir. Eu quero ir sozinho, sempre. Você vai não aguento sozinho? mais. Vamos, eu preciso de um patrocinador para o meu podcast. Aí você está falando com as pessoas erradas. né, Fernando? Nós também. Mas a gente vai chegar lá. E olha, se eu achar o Pedro, podia trazer o Pedro aqui. O Pedro do Namoro na TV, Legal. gente. Vamos tentar. Cláudia, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a Sucesso na jornada. vocês. Obrigada Valeu, a vocês. pessoal.